Olá pessoal, de volta, continuando a nossa competência 1, vamos falar agora sobre os materiais de desenho, o que a gente pode utilizar no desenho técnico. Como vocês podem ver, aqui nós temos as minas de grafite para cada lapiseira específica. Nós temos aqui 05, 07, 03. E aqui as lapiseiras 03, 05, 07, 09. Cada uma específica para cada tipo de desenho. Aqui nós temos dois exemplos de lápis comum, 4B e HB. Na dureza, o 4B é mais mole do que o HB. Continuando os instrumentos, nós temos aqui dois esquadros, o de 45, que nós temos aqui os ângulos de 45, o de 60, onde aqui o ângulo de 60 e de 30. Uma régua comum, a borracha, o transferidor e aqui a régua escala. Para finalizar, nós temos a curva francesa, onde você pode fazer curvas sem necessidade do compasso. Pode observar todos os tipos de curvas que você pode conseguir sem o compasso. Sobre o formato do papel, nós temos do A0 até o A6. O A0 tem a metragem de 1 metro quadrado. Cortando o papel A0 no meio, nós temos o formato A1. Metade do formato A1 nós temos o A2. E assim por diante, A3, A4, A5 e A6. Como o A0 é muito grande, eu não pude trazer para mostrar a vocês, mas o A3 eu vou mostrar. Nós temos aqui o formato A3. Nesse papel, o que interessa aqui é o formato de dentro. Esse é o formato A3. Se eu dobrar este papel, eu vou ter o formato A4. Pronto? Esse é o formato A4. Se eu dobrar ele ao meio, eu vou ter o formato A5. Se eu dobrar novamente ao meio, eu vou ter o formato A6. O menor tamanho de papel em que você pode desenhar. Agora temos o desenho da perspectiva. Perspectiva à mão livre. Vou fazer a perspectiva com uma fuga, 2 fugas e 3 fugas, sem auxílio do instrumento. Nós temos aqui uma linha do horizonte, LH, e eu coloco uma fuga. Puxo as linhas imaginárias e faço o desenho de um cubo. Aí aqui você tem a perspectiva de uma fuga. Para 2 fugas, mesma linha do horizonte, coloco 2 pontos de fuga e aqui eu vou puxar as linhas imaginárias, determinando o cubo. Engrossando as linhas para determinar o objeto. De 3 fugas, eu necessito de uma linha vertical, linha horizontal, 2 fugas na linha do horizonte, fuga 1, fuga 2 e uma fuga 3 na linha auxiliar vertical. Aqui a gente puxa as linhas imaginárias e daqui de cima a gente puxa outras linhas imaginárias, fechando o cubo. Está aqui a perspectiva com 3 fugas. Aí você vê uma fuga, 2 fugas, 3 fugas. Desenhando à mão livre, mas pode ser também feito com instrumentos. Agora desenhando a perspectiva isométrica. Uma linha auxiliar com esta mesma régua.
Eu vou utilizar o esquadro de 60 para que eu possa fazer a figura. 30 graus para um lado, 30 graus para o outro, a linha vertical, e aí eu vou delimitar o desenho, fazendo da seguinte maneira: lados iguais. Vira o esquadro. E completa fechando a figura. Essa é a figura perspectiva isométrica. Nós temos aqui um cubo com as arestas. Aqui 30 graus, aqui 30 graus, de acordo com o esquadro. A outra perspectiva, a perspectiva cavaleira, eu vou utilizar nessa mesma linha, eu vou utilizar o ângulo de 60 graus. Aqui a gente lança a linha vertical e uma das faces fica fixa na base. A gente fecha aqui e toda a figura passa pelo 60. Essa é a perspectiva cavaleira. Fechando aqui. E aqui a gente fecha o cubo. Aqui fica 0 grau, aqui 60, e as arestas, essas arestas, elas terão metade. E aqui ela terá o valor real. Finalizamos assim a competência 1. Acesse o portal do AVA no fórum para tirar suas dúvidas e consulte o caderno da disciplina.